Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente aqui o Frontcast. Estamos agora com a segunda parte, do episódio sobre a Guerra Civil Russa. E estamos aqui eu, Vitor Hugo, e o Edgar Manioto novamente. Isso aí. Então vamos terminar, né? Sobre a Guerra Civil Russa. Foi um dos. Talvez um. Bom, é difícil falar, né? O século XX, né? Como diz o Eric Hofbauer, é a era dos extremos, né? E a primeira parte do século XX, pelo menos em matéria de guerras, ela é bastante complexa, né? Você tem a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa e a Revolução Russa e a Guerra Civil Russa acontecendo ali quase que ao mesmo tempo, né? E as duas vão marcar a história do século XX depois, né? Todos os acontecimentos do século XX, a Guerra Civil Russa, por exemplo, o resultado dela vai marcar toda a geopolítica mundial até 1991, né? No mínimo. Né? Até E toda a vida política dos países ali, né, ao redor, né? Finlândia, Polônia, Ucrânia, né? Todos E eles olha ali. que também, né? Hã? Até a nossa, né? Porque assim, quantos fatos no Brasil não vão acontecer políticos em decorrência da suposta ameaça comunista, né? Fosse ela uma ameaça de fato ou uma ameaça apenas simbólica, apenas discursiva, mas marcou a história do Brasil como um todo, desde essa época, inclusive, né? Porque antes da Segunda Guerra Mundial você teve a intentona comunista, que um dia nós vamos falar aqui sobre ela, né? Mas depois você vai ter também todos os fatos políticos, né? Então, assim, é decisivo para entender a Revolução, entender a Guerra Civil Russa, o resultado dela é decisivo para entender toda a história do século XX, né? Inclusive você falou do Brasil aí, né? Assim que eles iniciaram a Revolução, eles fizeram, se não me engano, foi a segunda ou a terceira internacional, né? Reunião Internacional dos Trabalhadores. E o Brasil enviou um membro, né? O PCB, na época, o recém-formado Partido Comunista Brasileiro, enviou um membro, né? Que ele era comunista, mas ele tinha um pé muito, vamos dizer assim, aprofundado no anarquismo, né? Isso gerou para ele uma situação muito difícil aqui no Brasil. Mas quando a gente for falar da intentona, talvez a gente fale sobre esse caso, né? Mas, enfim, isso para a gente ter uma ideia, né, de como a Revolução Russa foi importante para o mundo, né? Não só para a Rússia, não só para o povo que estava ali sob o domínio do czar, né? Inclusive essa mudança ideológica, né? Que você comentou, os sindicatos todos do Brasil, que até 17 eram anarquistas, de repente passaram, porque foi uma vitória, né? Não havia nenhuma nação anarquista, mas havia uma nação comunista, né? Então Então, é onde você buscar referências, né? E também vai ter e principalmente também a tentativa de você querer apoio, né? exato, exato. E no momento em que a União Soviética se torna uma grande potência, né, o apoio vem, né, para quem se mostra proposto, né, a seguir a liderança deles, eles apoiam, né, com dinheiro, Sim, com estrutura, com armas, né. Isso a gente vê ao longo de vários conflitos, né, no mundo, né, da Ásia à América Latina, né. Bom, mas enfim, então acho que a gente já pode iniciar falando, né, sobre a guerra em si, né? Porque, só lembrando, né, no último episódio nós falamos sobre o processo revolucionário, né, o que levou à revolução e o que levou à tomada do poder pelos bolcheviques, né? Toda a questão da Rússia, como ela era, né, um país agrário, ainda praticamente feudal, medieval, né? O czar, todas aquelas situações políticas religiosas e o descontentamento do povo com aquele agravante aí da Primeira Guerra, né? Com muitos mortos, com falta de pão, com derrotas, né? E isso levou, né, basicamente à Guerra Civil, que foi logo após a Revolução de Outubro, né? E só para ser um pouco mais didático e mais direto, né, a gente vai falar sobre os conflitos que ocorreram ali, né? A gente não vai explicar mais o que foi revolução, né, as questões teóricas e tudo mais. A gente vai focar, né, nesses. Bom,
A princípio, né, contra quem os bolcheviques lutavam, né? Nós falamos que tinham quais eram as forças, né, nesse período de revolução, só que quando tem a tomada de poder e tem a contrapartida armada, né, os bolcheviques, eles criam alvos ali para eles começarem a combater também, né? Eles não só se defendem, mas também passam a atacar. Aqui na lista a gente colocou como primeiro aqui a Igreja Ortodoxa, né? Na verdade, a religião em si, né? Porque você tinha ortodoxos, você tinha pouquíssimos protestantes, os judeus não como etnia, mas como religião também, né? A divergência era relativa à base teórica marxista e também à proximidade que a Igreja Ortodoxa tinha junto ao governo do czar, né? Então isso fez com que eles optassem por romper, né? Eles romperam ali, né? Então houve perseguições e tudo mais. É só lembrar que, rapidamente, assim, que o povo russo era um povo extremamente religioso. Né? Essa parte das questões aí religiosas, eu cheguei a estudar um pouco porque eu tive durante muito tempo, e eu tenho ainda até hoje uma curiosidade muito grande sobre, e eu li várias biografias sobre o Rasputin, né? Que para além daquela imagem de desenho animado, de história em quadrinho, ele foi uma figura que eu comparo no Brasil e todo aquele movimento ao Antônio Conselheiro e a movimentos similares no Nordeste do Brasil, né? Então, não dá para você separar política e religião nesses contextos. Como não dá para você entender o sebastianismo e todo aquele movimento religioso no interior do Nordeste, principalmente do Brasil, e aqui no sul do contestado, né, sem entender a política que está envolvida. Tá? Então, ali havia, assim, e o povo russo, ele se destacava como um povo extremamente religioso. Então, esses monges que não eram... Havia tanta igreja ortodoxa, como havia muitos desses monges que, na verdade, eles não eram monges de dentro da igreja, eles eram leigos que se auto-intitulavam monges, como era o Rasputin, e que faziam o serviço religioso, e mesmo sendo, eles eram casados, até porque na igreja ortodoxa os padres também podem ser casados, alguns padres podem ser casados, e tudo mais, e que faz esse serviço religioso, e que é tomado pela população mais simples como homens santos, e até operadores de milagres, né, que eram chamados para questões de cura e tudo mais, tem muito a ver com a história do Rasputin. E, então, a religião se transformou ali num objeto de... enquanto dentro do marxismo ali, né, que vai ser instalado do comunismo, você teria um enfrentamento com a religião. Então, você tem realmente uma proibição, né, da religião e uma tentativa de suprimir a religião e de criar um Estado ideologicamente ateu. Só que a religião, ela vai sobreviver, ainda que não com toda a pompa, tanto é que a partir de 1991, hoje a grande força motriz da Rússia é novamente a Igreja Ortodoxa. Inclusive, assim, muita gente, nós já comentamos, acho que já comentei aqui uma vez num dos nossos podcasts, fala do Putin como comunista, certo? Mas o Putin ele é muito mais identificado com a Igreja Ortodoxa Russa. Ele é um conservador, ele não é um comunista, o Putin, ele é um conservador. Ele vem desse conservadorismo tradicional da Igreja Ortodoxa Russa. Né? E não foi o único movimento. Eu vou me alongar aqui mais 2 minutinhos só. Tem um outro movimento que eu me dedico bastante a estudar, e até porque eu me considero filosoficamente, né, e eu tenho um canal de filosofia aí depois, parte desse movimento que é o cosmismo russo. Né? Eu trato tem vários vídeos e textos sobre isso, e que também foi suprimido na época. O próprio Trotsky escreve um texto em que ele fala contra os filósofos cosmistas russos. E muitos deles vão ser presos. Eles vão voltar depois à tona só na década de 40, porque como esse pessoal tinha muito a ver com astronáutica e com ficção científica, quando na década de... E muitos deles escreveram livros de ficção científica, chega na década de 40, por aí, muitos deles vão ser recolocados no debate
inclusive vão ser perdoados e tirados lá dos gulags, porque de repente os alemães começam a soltar mísseis que são, na verdade, foguetes, né? E o pessoal fala, pô, mas nós também temos que construir isso daí. E quem aqui na União Soviética entende disso? Aí aqueles caras que falavam disso lá nos anos 20, e nós mandamos para os gulags. Pô, vamos lá buscar aqueles caras. O Korolev mesmo, que foi o criador do programa espacial russo, era um seguidor da filosofia cosmista e estava num gulag preso. E ele é retirado para construir, e de repente obras desse pessoal que não podia mais ser lida começa a ser relida, traduzida, e eles vão se transformar nos pais do programa espacial russo. Mas nessa época, né, porque a guerra, nós vamos se concentrar a partir daqui na guerra propriamente dita, mas a guerra também, essa guerra principalmente, ela é uma guerra ideológica também. Né? Ela é uma guerra ideológica, ela não é só uma guerra de... Não é como uma guerra entre dois países capitalistas, ou mesmo a Primeira Guerra Mundial, ou mesmo uma guerra entre um império e outro império, como a gente está vendo. Essa guerra, eu acho que é a primeira grande guerra do mundo, que ela é por motivos principalmente ideológicos. Né? Ela é uma guerra ideológica também, não só por motivos ideológicos, mas é uma guerra ideológica também. Que é o que vai marcar depois o século XX, né? Como nunca foi em outro momento. Existiam guerras religiosas, mas essa é ideológica. Sim, sim. Bom, então, continuando aqui, né? Um outro alvo, né, era o Partido Socialista Revolucionário, que era, eles se dividiram, né, entre a ala esquerda e a ala direita. Então, eles também foram uma força antagônica aí ao bolchevismo. Os Komuk, ou Komushi, né, que era o Comitê de Membros da Assembleia Constituinte, ele era composto por socialistas revolucionários e foi formado em protesto contra a dispersão dos bolcheviques da Assembleia Constituinte de janeiro de 1918. Em 1918, logo no início, né, teve lá a Assembleia Constituinte. Então, ali ainda estava um processo, né, até se formar a chamada linha dura, né, a ditadura do proletariado. Então, teve essa Assembleia, só que depois os bolcheviques resolveram dissolver ela, né. Aí foi como começou a endurecer. Os mencheviques, que eles já eram uma força antagônica antes da Revolução, né, juntamente com os socialistas revolucionários de direita, eles formaram uma oposição unida. E a religião, a Legião Tcheca, né, Tchecoslovaca, aproximadamente 30 mil, só que eles chegaram lá a ter picos de 100 mil pessoas, né? O que foi a Legião Tcheca? Eles eram os prisioneiros, né, que os russos fizeram do Império Austro-Húngaro, e antes dos bolcheviques tomarem o poder, né, o Kerensky, né, ele resolveu dar um salvo-conduto para esses prisioneiros, para eles voltarem para sua terra. Só que ele fez algo que eu não entendi porquê, né, mas ele armou essas pessoas, né, botou arma na mão desses 30 mil prisioneiros e deu um salvo-conduto para eles irem embora, né. Só que quando os bolcheviques tomaram o poder, eles viram que ali era uma possível, né, força antirrevolucionária. Até porque a intenção desses prisioneiros era chegar no Império Austro-Húngaro antes do fim da guerra, se juntar com os aliados e derrubar, né, o Império Austro-Húngaro, né, e formar lá uma república. Então, tá mudo aí. Né? Agora eu vi. Foi justamente por isso que o Kerensky mandou eles, né? Ele achava que esse pessoal poderia conseguir romper com o Império Austro-Húngaro de dentro, né? Então, e aí decretar a independência de uma nova república ali. E em determinado momento, né, até se comenta que alguns historiadores, que eles eram muito mais organizados do que o próprio Exército Vermelho, já que eles tinham oficiais, patente, estavam acostumados a obedecer a ordem, tudo que o próprio Exército Vermelho, que é um exército formado no calor da batalha, né, com civis, né, com pessoal que não está acostumado, que não está acostumado com a disciplina militar que é necessária numa guerra, né? Afinal de contas, vários movimentos
às vezes, de anarquistas, etc., tem esse problema quando de batalha, porque no momento da guerra, você precisa seguir ordem, né? Por isso que Forças Armadas é a coisa mais disciplinada que existe, porque não dá para você discutir as ordens dos generais e das coisas a cada momento, não dá tempo de fazer assembleia geral para discutir se deve ou não. É uma coisa profundamente hierárquica. E esse pessoal tinha, né, essa hierarquia que numa força armada, num momento de guerra, é necessária. Isso é um tema interessante que a gente pode abordar em outro momento, porque há divergências, né? Há divergências e o modelo também não centralizado, ele não é totalmente tudo resolve por assembleia, né? Ele também tem as suas partes em que figuras-chave tomam decisões justamente para não ter, né, esse problema todo, né? E a questão lá, realmente, dos bolcheviques era a falta de experiência, né? Você até tinha pessoas que tinham lutado em alguma batalha, mas não tinham experiência de comando e tudo mais, né? Bom, continuando, falando da Legião Tchecoslováquia, o Exército Siberiano. São as tropas anti-bolcheviques de Omsk, né? Que é uma região lá da Rússia, né? Criadas pelo Kolchak, Alexander Kolchak. Só lembrar que a Sibéria, ela não é exatamente uma região ao norte, sempre gelada, sempre congelada. Não, ela pega também parte do centro e do sul da Rússia, né? Só que ela é basicamente uma região a leste, né, da Rússia, entre aspas, europeia. Então, ela tem tanto o clima mais ameno quanto o clima ultra frio, o conhecido, né? Então, a Sibéria tem essa diferença. Então, a gente pode ver daqui a pouco no mapa e apontar, né? E ela pega uma parte mais central da Rússia também, além do norte. Ela pega, assim, até vai ali da Europa, no começo ali da Rússia asiática, europeia já, até o Japão, né, cara? Ela é toda aquela região, né? É considerada Sibéria, não é? Toda aquela região é considerada Sibéria, divisa ali com a Mongólia, tudo. Então, pô, a Sibéria é do tamanho do Brasil, né? Que já não é um dos menores lugares do mundo. Então, assim, é uma região muito grande, né, Sibéria. Apesar de pouco habitada, né? Mas é muito grande. Desculpa que o controle do ar estava comigo aqui. Eu vou cortar essa parte aqui. Exatamente. Só não deixa chorar aí no fundo também, não liga não, cara. Vai, segue. Segue a vida. Segue a vida. Exatamente, uma região gigantesca, né? Então você imagina, era uma região rural, né? E de onde veio uma força muito grande anti-bolchevique, né? Que era exatamente o pessoal do campo, que eu acho que a gente chegou a comentar da outra vez, que em alguns momentos, né? Principalmente quando começa a guerra, o pessoal do campo foi obrigado a fornecer suprimentos para as cidades, né? Não sei se você lembra disso, Diego. Isso. E, inclusive, assim, as exigências começaram a ser altíssimas, né? Para a ração dos soldados e tudo mais. Agora eu não me lembro direito os números, mas, assim, as exigências eram muito superiores ao que eles tinham que fornecer na época do czar, por exemplo. Então, eles começaram a sentir que eles estavam sendo explorados. E começou até tendo distribuição de panfleto deles falando que esses comunistas que estavam assumindo o poder não era diferente dos czaristas, e que eles sim que tinham que assumir o poder para poder ter uma divisão melhor dos recursos, que eles eram tão exploradores quanto os outros que estavam. Né? Não é que eles queriam, não é só porque eles queriam a volta do Tsar, eles só falaram assim, bom, esses caras prometeram algo, mas estão sendo tão exploradores quanto. Né? E futuramente o Lenin vai resolver isso, inclusive, mantendo o direito da pequena propriedade e cobrando em forma de imposto
ao invés de cobrar parte, vocês têm que entregar 80% da produção, cobra em forma de imposto, só que aí o imposto é pago com em vez de dinheiro, né, você paga com o produto em si. Mas uma coisa, assim, que vendo as partes, assim, a alimentação realmente era muito precária, né, o tanto de libras que era a medida, né, que eles usavam lá, de pães por dia, depende da pessoa, era 250 gramas de pão por dia, né? Então, enquanto menos força física o trabalhador usava, então, assim, pessoas que trabalhavam em escritórios, coisa era 250, 300 gramas, aí trabalhadores braçais eram 800 gramas, não sei quem mais podia ser 500, 600 gramas de pão por dia. Então, você via que a fome era algo presente para todo mundo, né? A fome era alguma coisa que estava ali colocada o tempo todo, né? É. E só lembrando também que nessa região da Sibéria também viviam os povos originários, né? Os povos nativos, povos nômades. Então, eles também, em algum momento, bom, acho que essa discussão é até pertinente a gente fazer em outro momento, relativizando um pouco, né, com a questão dos Yanomamis aqui, né, como houve lá como foi encarada, né, as nações dentro tanto do Império dos Czares quanto dos soviéticos, né, a questão dos povos nativos terem suas nações, mas dentro de um Estado. O exército ucraniano, né? A Ucrânia estava ali às portas de ter sua independência, né? Então, e declarou lá como uma república em 1918. Então, esse exército também lutou contra os bolcheviques, porque na própria Ucrânia você também teve, né, levante. O exército do Dom, né? Quando se fala do exército do Dom, você vê logo à mente os cossacos, né? Que são daquela região historicamente, né, que no passado eram guerreiros muito conhecidos, muito famosos, né, pela sua bravura, etc. E, e é isso. Exército do Dom. O Exército Negro, pode falar. Não, que eles faziam parte, né, dos brancos, né, do Legião dos Brancos. E essa questão da ucraniana, você falou do exército ucraniano, aí você tem, inclusive, se remete muito a esse período atualmente, né, por causa da guerra da Ucrânia, porque a Ucrânia, em vários momentos, ou ela está sob ocupação russa ou sob ocupação polonesa, ou uma parte de cada um, né? Até muitos comentários e teóricos, assim, às vezes geopolíticos, levantaram sempre no começo da guerra a hipótese de que a Polônia poderia abocanhar um pedaço da Ucrânia nesse momento de crise, né? Com a desculpa de que vamos ocupar para poder assegurar que os russos não ocupar um pedaço da Ucrânia, porque tem uma minoria polonesa dentro da Ucrânia, porque a Ucrânia já foi polonesa, então a Ucrânia está, assim, dividida. Sempre teve ou parte de um império, que em alguns momentos a Polônia já foi uma força imperial também, né? Exatamente. Só voltando ali à apresentação. O Exército Negro, né? Que, no caso, os anarquistas ali na Ucrânia, eles formaram uma resistência, né? Eles fizeram um processo revolucionário ali, numa região, e eles foram aderindo, né? As aldeias foram aderindo ao processo e eles foram uma força contrária, tanto aos brancos quanto aos vermelhos. Então, ali perdurou uma sociedade anarquista por, se não me engano, até o meados da década de 20. Né? Aqui eu repeti o exército ucraniano, o estagiário, né? Tem que despedir o estagiário. E outras nações, que eram exércitos aliados, né? Que, só lembrando que em 1917 ainda se estava na Primeira Guerra Mundial, então, logo mesmo após a saída da Rússia, os aliados invadiram a Rússia novamente, né? Também para frear um pouco o processo revolucionário, e a nações como Azerbaijão e Geórgia, né? E Armênia, que nesse processo aí da Guerra Civil, eles declararam a sua independência. Apesar de que, pelo menos o Azerbaijão e a Geórgia vão voltar
na década de 30, né, como parte do Império Soviético. E a Armênia também. Exato. Bom, só dar uma passada, né, nos principais combates, né? Ainda lá no início, né, quando os bolcheviques tomaram o poder em Moscou, houve o levante dos cadetes, né, ou motim Junker, que eram os cadetes de duas academias na Rússia, que eles resolveram lá, junto na verdade, ele estava em conjunto com o Kerensky, né? Como o Kerensky se rebelou, a intenção era eles se rebelarem juntos, né? Só que não, os, os cadetes não conseguiram fazer ao mesmo tempo e agregar a mesma força, então eles, no mesmo dia, eles foram repelidos, né? Foram brutalmente esmagados. Foi preparada pelo Comitê Central do Partido Socialista Revolucionário, que pediu apoio aos cadetes, né? Só lembrando que as academias, né, sempre tem eles sempre inflamam muito, né? Os cadetes saem inflamados, né? Então, num processo em que o status quo que eles ali representavam, né, estava sendo ameaçado, né? Então eles foram com todo o ardor, só que devido a pouca experiência, o pouco apoio, né, não entender muito da força contrária que eles iam enfrentar, eles acabaram sendo esmagados ali. A gente até pode fazer uma ponte aí, né, com outros movimentos, por exemplo, o tenentismo no Brasil, né, a Coluna Prestes, né, foi comandado por jovens tenentes também, né, o movimento dos jovens turcos na Turquia. Então, há todo esse movimento de jovens militares, tenentes, sargentos, né, que nessa época, no Brasil, você tem como ideologia mais representativa desses jovens tenentes o positivismo, né, aquela ideia. Mas em vários lugares do mundo você tem essa questão do reformismo partindo das academias militares, né, em várias regiões do mundo. Então, não foi só lá na Rússia, mas aqui também no Brasil, na Turquia, que são os dois mais, digamos assim, onde esses movimentos foram bastante amplos, né? Brasil, Turquia e Rússia. Uhum. A Batalha de Pulkovo, para quem não sabe, ali é basicamente Leningrado, né? Para quem lembra de Leningrado, esqueci o nome que dão hoje em dia, né? Os cossacos lá do Krasnov, eles tentaram cercar a cidade, né? Só que nessa batalha, assim, próximo à cidade em si, existe um monte, né? Uma cadeia uma pequena montanha ali. Então, que hoje, inclusive, é um observatório, né, estelar. Não sei se você já conhece lá o Observatório de Pulkovo, né? Eu sei que é ligado aí à astronomia. Mas o que ocorreu foi que essa batalha durou 2 dias, né? As forças vermelhas muito inexperientes, né? Mas eles conseguiram rechaçar o ataque no primeiro dia, nas posições defensivas, nesse monte, e estavam praticamente próximos a serem abatidos ali, estavam perdendo muitos homens, e conseguiram enviar para eles 2 peças de artilharia, né? Que foi a salvação deles lá, né? E, inclusive, para surpresa dos soldados da infantaria, esses artilheiros lá também eram inexperientes e conseguiram infligir muitas baixas, né? Então, as forças do Krasnov tiveram que recuar, né, no segundo dia. Então, essas forças já foram lideradas pelo Lenin, né? Tanto que, talvez não por acaso, essa cidade virou Leningrado mais tarde. Assim como uma outra batalha que a gente vai falar aqui é de uma cidade que depois virou Stalingrado, e nessa batalha aí da Guerra Civil, ela foi liderada pelo Stalin, né? Bom, a Batalha de Chelyabinsk, né? Essa batalha foi lá da Legião Tcheca, né? E socialistas revolucionários, que eles formaram um governo para o Volga, na região do Rio Volga, né? República do Volga, né? Na verdade, ele não se enquadra no termo da Guerra Civil, né?
por ser não ser totalmente com forças do próprio país, né? Enfim, mas dentro do contexto da Revolução Russa, a gente decidiu colocar ela aqui, né? Próxima batalha é a Batalha de Tsaritsyn, né? É Tsaritsyn porque era uma homenagem ao Tsar, né? Ao imperador. Depois ela vira Stalingrado e hoje ela é Volgogrado, né? Decidiram não associar o nome de ninguém. Decidiram associar o próprio Rio Volga, hoje em dia, né? Essa batalha foram 4 batalhas, né? No período aí de 2 anos, onde as forças vermelhas impediram que as forças do Dom, aquela que a gente tinha falado, dos cossacos, adentrassem na cidade, né? Então, ali nessa região, né, já era uma cidade bem grande, industrializada. As forças que foram para ali, boa parte das forças que foram ali, estavam em Donetsk, né, que hoje a gente conhece por conta da atual guerra na Ucrânia. E elas foram reforçar, né, Tsaritsyn, e conseguiram aí as 4 grandes investidas dos brancos, né, segurar a cidade. A Batalha de Sviansk, né, na frente oriental, ela resulta uma vitória decisiva do Exército Vermelho sobre o Exército Popular de Komush. Essa batalha, ela segura ali, né, depois de uma derrota pesada dos vermelhos, né, sob o comando do Trotsky, né, já o Exército Vermelho, já era ali o Exército Vermelho, ela chega como o grande triunfo, né? E não sei se, acho que a gente não vai ter o mapa aqui para poder mostrar. Em dado momento ali em 1918, antes do final do ano, você tinha forças isoladas no Oriente, forças vermelhas, né, dos exércitos bolcheviques, isoladas ao centro-sul ali, para a Ucrânia, para a Crimeia, e ao norte ali, Moscou e Leningrado, não é Leningrado, né, outra cidade. Ali, as forças praticamente isoladas, né? E no decorrer do ano de 1918, com essa batalha que a gente falou agora e outras batalhas mais, você consegue ali praticamente juntar, né? Fazer uma ligação entre essas forças. Então, exatamente logo após o momento em que praticamente 80% do território era não bolchevique, né? Então, 70%, era não bolchevique. Então, você tem aí naquele mapa que eu te enviei, tem isso daí. Depois a gente vai dar uma analisada nele. Bom, e a Batalha de Varsóvia, né? Também o Exército Vermelho ali coloca Varsóvia sob cerco e eles conseguem, os poloneses conseguem repelir ali e é uma vitória tão extraordinária, né? Que é chamada ali o Milagre do Vístula, por conta do rio Vístula ali, que é o rio que banha aquela região da Polônia. E a Batalha de Perekop, que ela, na verdade, ali, como em relação a batalhas, né, ela foi a última batalha, então, teoricamente, ela fecharia, né, só que não é um consenso, né, entre os historiadores, porque eles colocam outras questões políticas também, né, como, por exemplo, a saída dos japoneses da Manchúria e outras situações. Então, em se falando de batalha, né, se termina ali em 1920. Mas lá para o meados da década que você realmente tem os bolcheviques, né, vão ter todo o controle aí da nação. Ok? Tem alguma observação aí? A gente pode ir para o mapa? Não, podemos ir para o mapa. Ok. Isso. Vai lá. Bom, só antes de falar do mapa, gente, pessoal, esses mapas são tirados desse livro aqui. Esse livro é da Folha de São Paulo. Vou botar aqui. Esse livro foi publicado em 1995. E ele vinha em encartes no dia domingo no jornal. E na época eu era entregador de jornal da Folha de São Paulo, na minha cidade. E não tem como você, né? Hã? Não tem como você não ter. Tem como eu não ter. Já gostava de história. Né? Eu era criança e eu era um entregador de jornal da minha cidade. Morava numa cidade pequena do interior e eu que entregava a folha. E na época eu ficava lendo esses encartes, juntei tudo, porque eu já
era um nerd de história na época. Você entregava para a cidade inteira, né? Entregava a cidade inteira. Eu entregava para a cidade inteira. Era uma cidade pequena aqui, vizinho de Marília. Eu entregava o jornal para a cidade inteira. Então vamos lá, vamos ver esse mapa. Então, esse mapa mostra, né, essa região aí que o Vitor está falando, foi, assim, ele está um pouquinho, acho que dá para aumentar mais um pouco, Vitor? Parece que aquela hora que você aumentou, que ficou nós dois embaixo, estava um pouquinho mais claro o mapa. É aí. Tá? O pessoal lembra que o Vitor falou que teve uma época que os bolcheviques estavam, inclusive, separados. Então, ó, essa região pontilhada era o que os bolcheviques tinham, tá, em 1919, tá, de pontilhada aí. E essa região mais com tracejado é o que eles vão conseguir só em 1921, com tracejado vermelho. Tá? Então, você tem uma... Enquanto a região verde é a região que era o Império Russo. E eles vão perder muito, né? Vão perder muito território por causa do tratado, tá, que eles vão assinar de Brest-Litovsk em 1918. Eles vão perder bastante território aí para os outros países, mas é o que poderia ser feito. E os pontos, as estrelinhas vermelhas, são as principais cidades onde os bolcheviques tomaram poder entre 17 e 18. Então, eles estavam concentrados principalmente onde estão as estrelinhas vermelhas. Tá? Agora, olhando em volta desse mapa, é interessante que a gente pode ver o tanto de tropas estrangeiras que podem vir. Se vocês pegar lá no perto do Ártico, tá? Tem um naviozinho lá de cor preta desenhado, aí vai estar escrito assim, Frota da Entente, vai estar lá, quem desembarcou, né? Britânicos, franceses, canadenses, italianos e sérvios. Aí embaixo tem uma outra seta, tem duas setas lá em cima, perto do Ártico, a outra seta, canadenses norte-americanos. Aí tem uma outra setinha, finlandeses, tá? E aí você vai, tem os tchecos, né, que estão aí na região mais para o lado da Sibéria, tá? E aí depois você vai ter... Aí ele vai falando de várias nacionalidades, franceses, de novo, britânicos, romenos, poloneses, letões, pessoal da Lituânia. Então, assim, foi quase que uma continuação da Guerra Mundial, né, a Guerra Civil. Tinha gente de todos os países lutando ali, inclusive norte-americanos e canadenses. Tá? Então, você teve a Guerra Civil foi uma continuação da Guerra Mundial, tá? da Primeira Guerra Mundial. Então, esse mapa é um mapa que mostra, no geral, onde estava acontecendo a guerra, as principais batalhas e tudo mais. Tá? Bom, então acho que sobre esse mapa é isso daí. Tá? É legal falar que por que esses exércitos invadiram, né? Invadiram simplesmente porque esse processo da revolução colocava esses países em xeque também, né? Porque houve uma derrubada do status quo, que é o mesmo status quo que eles viviam, né? O Império Austro-Húngaro, que os britânicos, os alemães, enfim. Então, para eles era perigoso, né, o triunfo desse processo, né? Se os mencheviques tivessem ficado no poder, provavelmente não haveria. Agora, como o comunismo já era visto como uma ameaça, até porque o comunismo é uma ideologia internacionalista, tá? Ele pressupõe a tomada de poder pelos comunistas no mundo inteiro, e depois o Stalin vai, para evitar, né, inclusive vai ter a disputa entre o Stalin e o Trotsky, teórica também sobre essa questão, né, do comunismo num único Estado. O Trotsky jamais vai sair nessa história como o defensor da revolução permanente, né, que a revolução, inclusive, vai ter os outros dois mapas, onde eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas a ideia de um comunismo numa única nação é do Stalin, porque o Stalin era um nacionalista russo
que se tornou comunista, né? Mas ele era, sobretudo, um nacionalista russo. Apesar de ser georgiano. É. Mas ele era, sobretudo, um nacionalista. Né? Agora, já o Trotsky, não. O Trotsky já era muito mais um internacionalista. Né? O Trotsky queria a Revolução Permanente. Aí, agora, esse mapa mostra o extremo oriente da Rússia, né, e já na União Soviética. O que é interessante desse mapa é que ele vai mostrar várias revoluções, porque o Vitor acabou de falar, né, que por que essas potências interferiram? Porque viam a Rússia como uma ameaça, né, viam o movimento bolchevique, na verdade, como uma ameaça. Aí vai mostrar, por exemplo, ó, que foi estabelecida a República Popular da Mongólia, quer dizer, houve um movimento bolchevique vitorioso na Mongólia, comunista, né, vitorioso na Mongólia, em 1921. Inclusive, durante até praticamente a Segunda Guerra Mundial, né, depois da Segunda Guerra Mundial, os únicos dois estados comunistas vão ser a União Soviética e a Mongólia. A gente tende a esquecer, né, da Mongólia, quando a gente... até professor de história mesmo, eles falam, a União Soviética era o único país comunista, mas não era, a Mongólia era também um país comunista, que vai ser... A proclamação de uma república independente, pró-bolchevique, chamada República do Extremo Oriente, que depois vai ser incorporada à Rússia. Há também aí alguns movimentos, né, que vão formar o Partido Comunista Chinês, não vão conseguir uma vitória de imediato, mas aí vai haver há uma República Popular de Tanutuva estabelecida sob proteção soviética em 1921, que é entre a Mongólia e a União Soviética, e depois vai ser incorporada à União Soviética. Então, há vários movimentos pró-soviéticos aí, só que depois todos, com exceção da Mongólia, tanto a República do Extremo Oriente quanto a República de Tanutuva vão ser incorporados dentro da União Soviética. E vai haver congressos comunistas e reunindo também turcos, persas e curdos. Então, o movimento já ganhava essa questão internacionalista, por isso que ele era visto como uma ameaça para esses países, né? O medo da internacionalização. E aí você tem pelo menos 3 vitórias, na República de Tanutuva, e na República do Extremo Oriente, e na República da Mongólia. A República de Tanutuva dá para ver no mapa logo acima da Mongólia, e a República do Extremo Oriente, ali perto do Japão. Mas elas vão ser incorporadas à União Soviética a partir de 1922. Já a República da Mongólia não, continua como independente. E você vai ter outros movimentos desses que vão acontecer na Europa também. O Vitor vai colocar o mapa aí agora. Aqui, ó, na Europa, então, você tem aquilo que foi talvez o mais preocupante, que você tem até hoje em dia bastante estudado, até porque você tem o envolvimento da Liga Espartaquista, Rosa Luxemburgo, esse pessoal mais conhecido da teoria da teoria marxista, que é a República Soviética da Baviera, quer dizer, que foi que durou 4 semanas, né, em abril de 1919. Então, que vocês podem ver aí de vermelhinho dentro da Alemanha. Você vai ter um levante comunista em outubro de 1923 também na Alemanha. Você vai ter a formação da República Soviética de Bremen, em 1919 também, que dura 4 semanas dentro da Alemanha. Então, você vai ter você vai ter a insurreição comunista de Leipzig, em 1921. Então, só na Alemanha você tem 4 levantes e pelo menos uma república estabelecida por 4 semanas. Aí na Tchecoslováquia você tem a República Soviética Eslovaca, que é proclamada em julho de 1919 e dura 3 semanas. E depois, na Hungria, você tem a República Soviética Húngara, né, que durou de março a agosto de 1919. E lá na Bulgária você tem o levante comunista esmagado também em 1923. Além do que nós falamos ali quando estávamos falando
da Guerra Civil Russa, né, dos confrontos e da Batalha de Varsóvia, né, quando o Exército Vermelho chega até Varsóvia, na Polônia. Né. E lá ainda na Finlândia você tem a Guerra Civil, né, entre janeiro e maio de 1918, em que os marxistas finlandeses são vencidos, né, porque antes a Finlândia era parte da Rússia, então a Finlândia declara independência, mas tem um grupo de marxistas finlandeses, né, de comunistas finlandeses, que querem transformar a Finlândia numa república socialista. Então, a Finlândia também, da independência, que foi concebida pelo o tratado, né, que acabou com que tirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial, deu independência para a Finlândia, mas ela já inicia com uma guerra civil entre comunistas e nacionalistas, porque os comunistas já queriam estabelecer uma república comunista ali. Então, veja, o movimento aí, ele já tem um caráter internacional, por isso que essas potências começam a enviar pessoas para lutarem na guerra civil russa, porque é uma tentativa de conter o internacionalismo do movimento comunista, que vai ter sucesso. Né? Vai ficar só a União Soviética, a Mongólia, e até a Segunda Guerra Mundial não vai haver uma expansão, nem vão ser incorporados novos países ao que depois vai ser o bloco comunista. E aí a pessoa pode se perguntar por que tantos levantes ali na Alemanha e Europa Central, né? É porque a questão filosófica ali, né, e a questão teórica, né, do socialismo tá bem difundida, né? Então, tem muitos pensadores, muitas reuniões, muitos comitês, né, muitas experiências, como a da França lá, agora me fugiu o nome. Enfim, várias experiências, vários estudiosos, né, várias universidades, vários movimentos. Então, isso fez com que ali fosse um centro, né, de vários levantes, né, mas nenhum como ocorreu na Rússia, porque as condições eram também diferentes, né? Isso. Até assim, se você for pegar, é lógico, o Marx escreveu textos sobre a Rússia, inclusive, né? Na verdade, o Marx escreveu textos sobre a Rússia, sobre a Índia, sobre a China, sobre o Afeganistão, o Marx sobre os Estados Unidos, né? Eu tenho até um livro do Marx sobre a Guerra Civil norte-americana, né? Ele escreveu muito texto, porque ele tinha uma coluna, se eu não me engano, no New York Times, ou no Times, eu não lembro mais qual jornal que era, mas, assim, esses textos estão sendo compilados agora, e ele tem um livro inteiro sobre a Guerra Civil, quer dizer, um livro que é uma compilação desses textos sobre a Guerra Civil norte-americana. Ele tem livros sobre a guerra, sobre a Rússia, ele tem vários textos sobre a Rússia, mas o central ali para os marxistas era a ideia de que a revolução tinha que ser feita primeiro num país capitalista adiantado. Né? Inclusive, provavelmente, talvez, se a revolução tivesse acontecido na Alemanha e não na Rússia, pode ser que a revolução tivesse se expandido e tivesse sido vitoriosa. Né? Porque a Rússia, como era um país muito atrasado, a Rússia precisou passar pela industrialização, né? Que ela só vai conseguir plenamente no final da Segunda Guerra Mundial. Enquanto a Alemanha já era um país plenamente industrializado. Então, se a revolução na Alemanha tivesse sido vitoriosa em 1919, provavelmente, talvez hoje nós vivêssemos um mundo muito diferente. Né? Então, é muito provável, porque essa era a ideia, né, que a revolução deveria acontecer a partir do proletariado industrial de uma nação capitalista, burguesa, já altamente industrializada, e não de uma nação onde o proletariado ainda era uma classe muito pequena se comparado ao campesinato, como foi a Rússia. Mas, lógico que isso é uma discussão teórica que dá uma live, dá um programa também. Aí, nesse ponto, entra também a experiência chinesa, né, que é mais campesina, mas aí, como você falou, é uma discussão mais teórica que a gente pode ter lá no seu canal, lá em alguma discussão política lá. Porque, na verdade, se você for pensar, só para encerrar, não existiu nenhuma revolução comunista vitoriosa em nenhum grande país industrializado. Não existiu. Tanto a Rússia quanto a China, quando aconteceu a revolução, eles eram países
mais agrários do que industrializados. Não é o caso hoje, logicamente que a China é mais industrializada do que boa parte dos países do mundo aí, né? Não sei se perde só para os Estados Unidos, e olha lá, mas não, mas na época que aconteceu a Revolução, a China também era um país majoritariamente agrário, né? Aí eu acho que eu repeti o mapa, né? Repetir o mapa, é o mesmo mapa, é só... Então esse é o final. Alguma consideração aí sobre os mapas? Para finalizar? Não, agora encerramos, né? Foi interessante esses mapas para dar, encerramos os mapas, né? Quer dizer, foi interessante, assim, para ver como essas revoluções, elas aconteceram em várias... tinha outros lugares ali, a gente pode até tratar futuramente, por exemplo, principalmente da Revolução na Alemanha, porque tem alguns materiais interessantes, mas seria legal, interessante tratar da Mongólia, mas eu desconfio que a bibliografia deve ser bastante escassa. Porque para a gente conseguir, assim, falar sobre as batalhas desse conflito aqui, cara, dificílimo. Mongólia, então, acho que... Então, infelizmente, a gente tem a barreira linguística aí, né? Textos russos de livros escaneados não dá nem para traduzir no Google Tradutor. Bom, então é isso, né? Então, a gente finaliza aqui essa segunda parte, né? Como prometido. A gente fecha o ciclo aí da Revolução Russa, né? No primeiro lá explicamos os precedentes e aqui a gente falou sobre a guerra em si. A guerra vai terminar, né, mesmo nas últimas batalhas, né? Como a última batalha é 1920, né, oficial, mas ainda tem o Japão na Manchúria, não é isso, Edgar? Ainda tem outras situações que fazem com que alguns historiadores falem que não terminou aí em 1920, né? Mas isso aí é uma questão teórica que acho que aqui a gente não vai precisar se alongar nela. Brancas, que foram as cesaristas, né, foram derrotadas em novembro de 1920, né? Mas como você disse, alguns historiadores colocam o ponto final como dezembro de 1922, né? Dependendo porque havia alguns pequenos redutos ainda antes dos bolcheviques na Sibéria, nesses lugares afastados, mas alguns historiadores colocam que já não representavam nenhuma ameaça séria, assim, eram grupos e que estavam por ali, que, sim, atacavam e tudo mais, mas que já não havia como esses grupos representarem uma ameaça de derrubada do novo regime, né? Por isso que alguns historiadores colocam que, de fato, 1920 marcou o fim. E as últimas resistências, 22. Aí é uma discussão até teórica, né, entre os historiadores. Exatamente. Bom, então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, né, se inscreve aí, faz todo aquele processo que vocês já conhecem, de like, de sininho, e até os próximos episódios aí. Então, tá lá. E se você tem algum interesse, alguma guerra, alguma batalha, e quer ver a gente tratando sobre ela, coloca aí nos comentários, e a gente pode trazer essa batalha, essa guerra aqui para vocês comentando. Só coloca aí, queria ver vocês falando sobre, não sei, a invasão persa na Grécia. E a gente traz esse conteúdo aqui. É isso aí. Falou, até mais. Falou, até mais, até o próximo vídeo.